Olá pessoal, recebam as nossas super boas-vindas ao primeiríssimo programa aqui da FeFeleste, o nosso podcast, videocast FeFeleste, diretamente dos estúdios Oswaldo Porchat da FeFeleste USP. É o primeiro programa que nós vamos trazer empresas, nós vamos trazer histórias de empresas, histórias de pessoas, muita produção acadêmica feita aqui na USP para que todo mundo saiba a excelência que há. Todo mundo sabe que a USP é a melhor universidade do Brasil, fácil, da América Latina, fácil. Mas a gente quer mostrar como isso pode chegar nas empresas e como as empresas podem ajudar a USP a focar em alguns pontos que nós temos certeza que é bem a cara de quem gosta de academia e de negócios ao mesmo tempo. Eu sou Joimar Menezes, eu estudei aqui na USP, eu fiz doutorado em História Econômica, estudei Primeira Guerra Mundial. Não estudei o nosso assunto de hoje, que o nosso assunto de hoje é surpresa, vou deixar para o Nelson apresentar para vocês. Mas, enfim, e fiquei com esse gostinho de que, assim, caramba, como a USP é demais, o mundo tem que saber o que está acontecendo aqui. Pois essa é a ideia dos nossos programas, valeu? Então vamos lá, aqui do meu lado, Nelson Caetano. Obrigado, Joimar. Obrigado pela apresentação. Eu sou mestre aqui pela casa também, mestre em História Econômica. Trabalho no escritório de apoio institucional ao pesquisador, né, que junto à diretoria da FeFeleste. E a gente está aqui iniciando os trabalhos aqui com essa pesquisa, né, sobre esses temas que a gente vai tratar. Hoje estamos com um convidado especial Muito especial. e o tema é... Que está sóbrio. Exato. Que está sóbrio. E vocês vão saber por quê. Porque hoje nós vamos mergulhar. E isso pode ser literal, tá? O Rodrigo depois vai contar pra gente que isso pode ser literal. Nós vamos mergulhar no incrível mundo da cerveja. Nós vamos falar sobre como que a cerveja nasceu, quais são os impactos econômicos que o mercado de cerveja, né, esse mercado cervejeiro tem no mundo e no Brasil, tá bom? Estamos aqui hoje com um super convidado, nosso queridíssimo Rodrigo Santos. Muito bem-vindo no nosso programa, Rodrigo. Muito obrigado, Joey, obrigado, Nelson, e sempre um prazer estar aqui presente, conversando com você e falar desse assunto muito bom, que é cerveja, né? Cerveja é um assunto fantástico. Legal. Eu chamo de Joey porque muita gente chama de Joey mesmo, tá? Então tá tudo certo. O Rodrigo, ele é expert em cerveja no mundo cervejeiro, né? E tá se preparando para se tornar sommelier de cerveja. Sommelier não é só vinho não, tá? Sommelier é de quem se especializa em algum tema, geralmente alguma coisa ligada a essa área social, né? De entretenimento, né? Bebida principalmente, né? Rodrigo, essa sua expertise toda, ela vem de onde? De onde começa essa sua relação com a cerveja, além de beber cerveja, é claro, né? Bom, essa é uma história bem presente na minha vida, bem antiga, né? Quando se fala de cerveja, eu posso falar como consumidor, muito, e através aí do consumo da cerveja, da socialização que a cerveja traz. Então, nós viemos aí tomando cerveja, e aí a gente começa com estudos sobre cerveja, a gente começa a ver diferentes marcas de cerveja, diferentes tipos de cerveja, estilos de cerveja diferentes, e você vê a mudança de mercado, então isso foi puxando aí o meu interesse. Então, a princípio, eu comecei como consumidor de cerveja, até um dia um amigo chegar e falar: comprei um kit e a gente vai fazer cerveja. Vamos fazer cerveja? Olha só. E aí vem o segundo passo na caminhada. Uhum. E esse segundo passo depois te levou até para a Europa, né? Que a gente estava batendo um papo aqui em off aqui. O Rodrigo foi para a Europa fazer um tour de cerveja, né? Conhecer os principais fontes, né, de cerveja no mundo. Hoje eu não bebo mais, mas quando eu bebia cerveja, eu ficava impactado com a história da Antártica. Eu achava que a Antártica era tudo, né? Porque eu sou de São Paulo, e aí o Parque Antártica, como é que começou a Antártica, Santa Marina e tal. Aí você foi para a Europa para ver como é que isso funciona, né? De onde que vem, né? A cerveja é alemã? A origem é alemã? Quando se fala da origem da cerveja, ela vai muito antes da cerveja alemã, né? A cerveja alemã, ela tem um peso muito grande, a escola alemã, ela tem um peso muito grande em relação à história da cerveja, mas a origem é muito antes disso, né? Então, a gente foi para a Europa, sim. Tudo começou numa brincadeira quando o meu cunhado me trouxe uma long neck. Ele trouxe 2 long necks de presente para mim. E um dia nessas artes aí de fazer cerveja, eu levei essas 2 long necks e um amigo meu falou: nossa, de onde você trouxe essa cerveja? Como que você conseguiu essa cerveja? E era uma long neck que ela não tinha rótulo, ela não tinha nome, não tinha nada. Olha. E eu falei: meu cunhado que trouxe essa cerveja. Ele foi pra Bélgica e ele trouxe essa cerveja. Uhum.
E aí ele falou, cara, essa cerveja ela é tida como para muitos cervejeiros, ela é tida como a melhor cerveja do mundo, que é uma cerveja feita num mosteiro no interior da Bélgica. Chama Westvleteren. A pronúncia é até complicada, né? Mas ela é uma cerveja fantástica. E se você quiser tomar essa cerveja, tirando a que o pessoal acaba trazendo aí em viagens, você vai ter que ir até o interior da Bélgica, nesse mosteiro. Você não consegue entrar dentro do mosteiro mesmo, mas ali num café que fica ao lado do mosteiro, e aí você consegue experimentar essa cerveja. E aí eu falei, cara, eu não entendo muito de cerveja, eu não conheço muito de cerveja. Até então eu só tinha tomado uma ou outra cerveja de trigo, isso por volta ali de 2012, mais ou menos, 2010, 2012. E aí eu falei, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso conhecer mais sobre esse líquido. E aí você foi. E literalmente, eu vou passar pro Nelson, mas literalmente ele mergulhou, viu, pessoal, em cerveja, porque tem uma parte da passagem dele pela Europa que ele foi pra República Tcheca? Pra Praga. Em Praga. Em Praga, a capital da República Tcheca, e lá tem todo um lance aí de Exatamente. tomar cerveja dentro de uma banheira. Tomamos um banho de cerveja, literalmente falando, um banho de cerveja. Quer dizer, era literal mesmo, ele mergulhou na cerveja. Nelson. Esse é um sonho de qualquer degustador de cerveja. Você está dentro da bebida, literalmente falando. Então, eu gostaria de retomar um pouco a parte da história, porque assim, existem vários debates agora. Atualmente a gente está, até em virtude das cervejas artesanais estarem em voga, né? Principalmente aqui no Brasil, existem resquícios, né, que encontraram vestígios de uma bebida fermentada já no Egito. Estamos falando de 4.000, 5.000 anos antes de Cristo, né? E recentemente houve também uma pesquisa que entrou uma substância que é típica da cerveja, né? Que a gente estava até comentando em off, uns 13.000 anos, né? Daquela região do... Isso, você tem a substância, né? Foram encontrados aí nos resquícios mortais, né? Nos ossos das múmias, foi encontrado a tetraciclina. A tetraciclina, ela é um composto que ela veio ser descoberta muito depois, né? E ela foi encontrada nos ossos das múmias. E aí falaram, não, cara, você está errado, não existe isso. E aí os pesquisadores foram atrás disso para saber de onde que vinha isso. E eles chegaram à conclusão que a tetraciclina ela poderia ser encontrada na cerveja. Nossa, né? Então só te cortando, então quer dizer, a pessoa que bebeu cerveja na vida tá ferrada, já tá nos ossos dela, assim, for fazer uma autópsia, Não, mas era uma quantidade Exato. muito grande, não é igual. Morou na cerveja. Então, ela consumia muito, não é o que a gente consome hoje. Certo. Então você vê que tipo, as civilizações antigas elas consumiam a cerveja muito, né? Era uma quantidade muito grande, até porque ela não era consumida com a mesma finalidade que a gente consome hoje, né? Hoje ela é uma coisa festiva, o teor alcoólico é outro, então hoje a gente consome ela com um outro intuito. E em determinado período do tempo da história ela foi consumida até como um alimento, né? Como água, né? Como água, né? Substituía, né? Uma curiosidade mesmo. Você falou quando teve a peste bubônica na Europa, as pessoas não sabiam de onde vinha, né? Tudo. E a cerveja, por ser todo aquele processo de destilação, ela praticamente esteriliza a água, né? Que entra lá. Exatamente. Então, ela foi dada como se fosse um remédio. As crianças, né, tomavam, né? Rodrigo, se você quiser Isso, comentar você pega na Idade Média, né? Uma das curiosidades é que na Idade Média era mais seguro você consumir a cerveja do que você consumir a água, né? Dadas as condições sanitárias, né? Não se sabia que você precisava ferver a água para matar algumas bactérias, alguns micro-organismos. E isso era feito na cerveja com o intuito de fazer a cerveja, não com o intuito de sanitizar ela, né? Acabou chegando numa fonte de Exatamente. água, né? Então, ela era comum ser dada para crianças e todo mundo consumia a cerveja. Se você consumisse a água, você tinha uma probabilidade grande de morrer, então se consumia mais a cerveja. A cerveja tem algum DNA? Dá para saber de onde que ela vem? Se tem um inventor, uma inventora? Não. O que acredita-se é que a cerveja ela foi descoberta, né? Então, nós temos aí achados arqueológicos no Egito, que datam mais ou menos de 13.000 anos atrás.
E então é isso, não tem Uma um pessoa por trás inventor, não disso. tem uma pessoa, Tá. tal pessoa inventou a cerveja. Não temos isso, né? Nós temos um achado, Tá. nós temos uma descoberta. Aham. E aí tava lá tudo misturado e essa mistura, por um acaso, deu Isso, cerveja. acabou ali, as pessoas acabavam armazenando grãos em algum recipiente, Uhum. e esses grãos eles foram umedecidos com água, Tá. aquecidos pelo sol, né? Dado uma fermentação natural, e a partir dessa fermentação natural, você obteve ali um líquido que não é a cerveja que a gente conhece hoje em Uhum. dia, né? Um líquido bem diferente, mais grosso, como se fosse um aspecto de um mingau, assim, e você tem ali como se fosse um pão líquido, né? Que até foi muito tempo foi falado isso, né? Ah, tá. A cerveja era dita como um pão líquido, então era isso. E escuta aí, não tem cerveja egípcia famosa? Tem? Devia ter, né? Uma continuidade, né? 13 mil anos de história. Não? Não tem. Beba nossa cerveja. Não tem, né? Não, por lá não tem tem. muito. Ah, eles nem bebem, né? Exato. Hoje em dia, né? São islâmicos, né? Rodrigo, pegando essa história linda do Egito, né? Qual que é a importância da cerveja para o mundo, para a história da humanidade? Dá para medir isso? Não sei se dá para medir, mas a gente tem alguns pontos aí que você fala, caramba, quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a ler sobre cerveja, para mim era só um líquido, né? Eu ia ali, bebia o líquido e cerveja, simplificando. E não, a cerveja ela é uma bebida muito antiga, ela está aí presente na humanidade desde o início aí das civilizações, né? Então você tem aí você tem algumas descobertas científicas, né? Você tem a pasteurização, que foi aí feita pelo Louis Pasteur, que ele tinha um aluno e esse aluno fazia cerveja com o pai dele. E ele chegou e falou: professor, meu pai pediu para perguntar para você por que às vezes a nossa cerveja ela azeda. A gente faz cerveja e às vezes a cerveja fica azeda, ela estraga. E ele achou curioso, ele já tinha muitos estudos, né? Ele já era um cara que estudava bastante a respeito de micro-organismos e tal. E aí ele pegou uma amostra da cerveja e ele colocou no microscópio. E aí, colocando essa cerveja no microscópio, ele viu que ali tinham micro-organismos e que aquilo ali gerava uma reação e a cerveja azedava. Olha. E vem daí a criação da pasteurização. Olha. E o crente que era do leite? Na verdade, o leite ele foi beneficiado, né? O leite foi... USP, me desculpa, eu sou doutor em História Econômica, mas eu não passei por tudo, né? É impossível. A pasteurização, a princípio, ela veio na cerveja. E hoje a gente tem os benefícios da pasteurização aí em enlatados, em leite, em diversos produtos, né? Então, graças à cerveja, só isso já vem a pasteurização. E depois nada mais é do que o processo de você aquecer o produto. Aí existe a alta pasteurização e outros tipos, né? Você aquece o produto a 60 graus, deixa ele por determinado tempo e você resfria ele rapidamente. Fazendo isso, você mata os micro-organismos e você vai dar uma longevidade maior ao produto, né? Olha só isso já basta, né? Tá feito, cumpriu o papel dela, Exatamente. E mais coisas também, né? Você tem a escala de pH, também, ela... Também vem da cerveja. Ela vem da cerveja, ela foi descoberta, né? No laboratório da Carlsberg, de uma cerveja dinamarquesa, exatamente. O rapaz que descobriu isso, ele trabalhava nesse laboratório. E ali dentro ele descobriu isso, né? E o pH, ele é importante para outras coisas também, mas o pH da água é fundamental também, né? Para a qualidade final da cerveja, né? Nossa, quem diria, né? Acho que eu vou voltar a beber cerveja, hein? E mais coisas também, né? E depois tem toda aquela questão, né, de ser importante para a economia, né? Muitos países também têm uma renda muito grande com isso e tal, né? Quando você fala em números... Essa é uma curiosidade. Qual é o pH ideal para água da cerveja? Depende do tipo da cerveja. Eu não consigo te falar qual que é o pH ideal. E aí, qual é o tipo de cerveja que você está fazendo, né? Existe uma classificação das águas, né? Eles falam água mole, água dura, água muito dura... Então, de acordo com o tipo de cerveja que você vai fazer, o estilo de cerveja que você vai fazer, você consegue mexer aí nesse tempero da água, né? Você pega uma água muito alcalina, você pega uma água com muito cálcio. Então, de acordo com o estilo de cerveja que você vai fazer, hoje, por isso que eles falavam, né? A água é importante para a cerveja? Qual a importância da água para a cerveja? Da qualidade da água? Vamos pegar uma água filtrada, vamos pegar uma água da fonte.
Então, hoje em dia, você consegue fazer o quê? Você consegue temperar essa água, né? Você consegue chegar nessa água ideal para o seu determinado estilo de cerveja. Então, existe a importância, sim, da água para a cerveja, mas antigamente você tinha que ir até tal lugar. Tal lugar a cerveja é boa por isso, tal lugar a cerveja é boa por isso. Hoje em dia, com a facilidade, né, com todo o nosso conhecimento, você consegue mexer, né, brincar com isso daí. E, É um então, processo de mineralização mineralização da água. Agora vamos trazer para o lado econômico aqui, que é meu e do Joimar, que a gente domina um pouco mais. E mundialmente, vamos começar assim, mundialmente, né? O mercado da cerveja, ele tem uma importância extraordinária para o mundo, né? Então, você consegue nos trazer quais são as principais marcas, as principais cervejarias mundiais? Quem é quem nesse mercado? Hoje você tem como principal, né, como a maior cervejaria do mundo, você tem a IB Ambev, né, que se uniu com a cervejaria belga, a maior deles, a nossa Ambev, né, se uniu com a cervejaria deles, e hoje ela é a maior do mundo, seguida pela Heineken, e em terceiro a Carlsberg. Em quarto lugar aí você tem a chinesa, né. Então você tem a China em quarto lugar como a maior produtora, mas Curioso a China estar em quarto lugar, porque assim, eu nem Vocês já saberia beberam citar... cerveja chinesa, não? então, eu nem Já? saberia citar já tomei então, aqui, eu nem saberia mas Gostou? é isso aí, boa, É boa, isso aí, boa. é Não tem cerveja, dificilmente você vai olhar pra mim e falar, essa cerveja é ruim. Não, essa cerveja é boa, cerveja é boa. E o que você achou dessa cerveja? Boa. Cerveja boa é a cerveja que você bebeu, colocou no copo gelada e bebeu. Você bebeu cerveja chinesa? Não? Não, já bebi, mas assim, eu não saberia citar uma marca. Né? Porque, assim, acho que o volume, que ela está em quarto lugar por causa do volume interno, do mercado interno. Sim. Mas assim, as marcas mais conhecidas de cervejas, quando a gente vai para os rótulos, né? Ele falou as fábricas, os rótulos mais conhecidos são a Heineken, a Bud. Exato, Heineken, Só Bud. cortando vocês, uma coisa que tá me chamando a atenção aqui é a Carlsberg. Toda hora aparece a Carlsberg. Legal isso, né? né? Quem Tem um diria, nome bem né? forte, O Dinamarca, um país desse tamaninho, né? Que já é dona de transporte mundial com o pessoal lá da Maersk, né? E aí vem uma cervejaria que é importante desse jeito. A questão trazendo a questão já que a gente tocou nesse assunto, falando sobre a cerveja naquela região dos países nórdicos, ela teve uma importância muito grande para os vikings. Ah! Isso é interessante. Diziam até que os deuses tinham uma cerveja especial deles. E a Carlsberg entra aí também. Olha. Ela tem uma certa divindade, né? Eles têm essa adoração. Eles diziam que o deus Thor tinha não era nem o Thor, o pai dele tinha um abrigo especial para essa cerveja, que só os grandes vikings poderiam tomar dela. É isso? Zin? Não. Eu não sei. Não. Odin. O pai dele é Odin. Eu lembro da Marvel. É interessante isso. Por muitas civilizações, ela era considerada um presente dos deuses, né? A cerveja é um presente dos deuses. Olha só. Como ela aconteceu, né? Como ela não foi uma coisa inventada, falou assim, nossa, isso daqui é um presente dos deuses. E não só civilizações antigas. Eu acho que realmente a cerveja é um presente dos deuses. Olha né? só. Você olha e fala, meu, legal isso, só né? pode ser dos deuses um líquido desse, né? E um pessoal com um status quo tão baixo, né? Invadindo todo mundo, ia lá à base da cerveja, né? Vamos que vamos, né? Vamos dominar o mundo. Legal. Você, nessas questões de cerveja, você acha que tem a melhor cerveja? Você falou que sempre vai achar boa. Mas assim, não pro seu padrão, mas assim, para um padrão médio, assim, tipo, se fosse para ganhar um prêmio, assim, qual seria? Existem muitos Tipo campeonatos, né? Existem os campeonatos, né? Que ao redor do mundo, né? E, inclusive várias cervejas brasileiras são bem premiadas. Mas... Tem alguma marca assim, não? Que a gente não tá ganhando nada aqui. Não, porque, você tem mais de 150 estilos de cerveja. Então, quando você fala assim, essa é a melhor cerveja do mundo. Qual que é o estilo dela? Como que você vai comparar uma cerveja, vamos supor, uma cerveja de trigo, uma Weiss, com uma IPA? São cervejas completamente diferentes, então você não pode falar, não, essa cerveja IPA é a melhor do mundo, mas a cerveja IPA é uma cerveja mais amarga. E se você não gosta de cerveja amarga, você vai falar que a cerveja de trigo é a melhor do mundo.
entendeu? Então, Quais são os tipos de cerveja, assim, só rapidinho? É Lager? você Assim? tem a Lager e a cerveja Ale. Você tem a cerveja de alta fermentação e você tem a cerveja de Ale. baixa fermentação. Tá. E Entendeu? tem umas stouts? Stouts? E daí você tem stouts. Que é preta, né? Que é cerveja escura. Isso, exato. Tá. Então, mas tem essa premiação tal e... Existem esses campeonatos, mas você fala assim, qual é a melhor cerveja? E isso daí eu acho que é uma coisa muito individual. A melhor cerveja, às vezes eu acordo e tô ali tranquilo, eu Tem falo, que hoje ser. eu quero tomar uma Pilsen. Hoje eu quero tomar uma cerveja de trigo. Hoje eu quero tomar uma cerveja mais... Hoje eu quero só um chopp. Entendeu? Então a melhor cerveja é aquela cerveja que vai matar sua sede, que vai te satisfazer naquele momento. Legal. Cerveja geladinha e tranquila. Eu sou um pouco contrário do pessoal, eu não gosto de uma cerveja trincando muito gelada. Eu já gosto de uma cerveja numa temperatura mais ambiente, mais tranquila, mais... Então, tipo, o café eu não tomo quente, o café eu tomo ele frio. E a cerveja eu não tomo ela geladaça, eu já tomo ela mais quente, vamos Olha supor. só. Então, tipo, eu tomo ao contrário. Então, qual que é a cerveja perfeita? É aquela que vai te satisfazer, Tá. entendeu? E não Então, tem uma cidade tipo Bordeaux para vinho, não tem uma cidade para cerveja? Para não. mim sempre foi Praga, República Tcheca. Eu Não. tomei cerveja em Praga, eu tomei um banho de cerveja, literalmente, em falou? Praga. A República Tcheca é fantástica, né? Você fala em cerveja, é Tá. muito boa, mas uma cerveja, uma cidade para cerveja, Não como vinho, né? Não dá para fazer. não, como não vinho. dá. Você tem Munique, você tem Bruxelas, você tem Bruges, você tem São Paulo, você tem São Paulo, São olha Paulo, só. você quem tem diria. muitas, né? O Nelson, Então, outro dia, a gente estava andando por São Paulo e ele falou assim: sabia que nessa região aqui de Pinheiros tem 4, 5 cervejarias incríveis, lembra? Ali na Rua dos Pinheiros, ali Lago da Batata, né? sim. São micro cervejarias Micro cervejarias incríveis. Aí quem não é de São Guldaia, Paulo, ó, e vem pra cá, ó, passa na USP, depois pega um ônibus aqui, ou o metrô, desce ali na Faria Lima e vai conhecer as cervejas ali do logo Sim. do Lago da Batata, né? Você vai pro sul, você vai encontrar muitas cervejarias também. É. Minas tem muitas Eu fui pro cervejarias. sul, eu até tirei umas fotos e falei assim, nossa, nunca ouvi falar nessas. Mas elas não saem muito do local, né? Elas ficam um pouco restritas, né? Fica Não restrito. vira nacional. É difícil, né? Você tem um país muito grande, então é difícil você Não, e distribuir isso em todos os são micro lugares, né? cervejarias, então a produção ela é limitada, Já, tá. fica mais localmente. Combina com o negócio. Aliás, a Antártica ela nasce aqui em São Paulo, ela também foi limitada, ela era bem limitada. E quando ela vira, né, quando começa a crescer, essa fusão que tornou-se essa industrializada. E aí perde-se um pouco também Isso da regionalização acontece muito na Alemanha. Sim. Na Alemanha, você tem no Brasil, você tem cerca aí de 1.700 cervejarias artesanais hoje. Uhum. Na Alemanha, você tem próximo desse número, e a Alemanha é muito menor que o Brasil. Então, na Alemanha, você tem o cara que mora ali naquele bairro, ele provavelmente ele tem a cervejaria do bairro dele, e ele vai tomar aquela cerveja do bairro. Tipo, ele não vai tomar uma cerveja que é Total nacionalmente... regionalização. Não, ele vai tomar aquela cerveja ali daquele bairro, entendeu? Tá. Só uma coisa, pessoal, de história econômica, fato, hein? Fato. Estudar história econômica passando por cerveja, vamos pegar o caso da Antártica em São Paulo e da Companhia Santa Marina, tem muito a ver, ajuda muito a entender a industrialização de São Paulo, tá? Assim, esse foi um ponto que eu peguei que me ajudou pra caramba. Rodrigo, em termos de estatística aqui, quais são os países que mais produzem cerveja? Produtores. Produtores de cerveja, você tem o Brasil em terceiro lugar, Olha, em números de produção, né? Então você tem a China, primeiro. dificilmente batendo pelo tamanho. Uhum. Você tem a China, você tem os Estados Unidos em segundo e o Brasil em terceiro lugar. Produção. E produção é porque consome? Produção e consumo tá junto? Não. Produção separada, né? Você vê pelo tamanho do Brasil, né? Você vê pelo tamanho do China, Estados Unidos. Então, em relação à produção, essa é a colocação, né? China em primeiro, Estados Unidos em segundo, Brasil em terceiro. Em relação ao consumo... Não, em relação ao consumo também, você pega isso. O que muda é em relação ao consumo per capita que muda, né? Tá. Então, em relação ao consumo, você também tem a China como primeiro, Estados Unidos em segundo e Brasil em terceiro. Agora, quando você pega o consumo por pessoa, o consumo per capita, esses números mudam completamente de figura. E aí você entra a história de tamanho, né, documentos. Tá. Aí você vê que o primeiro país, se eu não me engano, ele está há 30 anos nessa posição, mais de 30 anos nessa posição, é a República Tcheca. A República Tcheca tem um consumo de aproximadamente 180 litros por pessoa, anual, isso anual.
E o Brasil, só para comparar, 180 lá e aqui? O Brasil, ele 30. vai lá para 60 litros, 60. ele tá, tipo, de 20º para baixo. Eu faço a minha parte, né? Mas, Aqui também, vamos beber, né, pessoal? Vamos beber, né? Porque Nossa, então... o Brasil, ele República tá Tcheca, bem... Você tem a República Tcheca, você tem a Alemanha, você tem Bélgica. Áustria. Tá. Então, você tem outros países bem menores e o consumo bem mais elevado do que... Deixa eu só puxar um assunto aqui que é de negócios internacionais. Como por causa da empresa, né, eu viajo bastante e tal, e sempre encontro muita coisa da Bélgica em termos de cerveja e do México. O México é, assim, a cervejaria mexicana deles lá, a Corona, não sei de onde que vem, quando começou isso. Eu sei que você vai no lugar, você vê assim, sabe aqueles, como é que chama? Esses coolers, né? A geladeira, Corona. a cervejaria, a cervejeira, né? A Cervejeira, cervejeira, a geladeira, né? Corona. E a Corona, não sei se eu tô enganado, que faz muito tempo que eu parei de beber, coloca limão dentro ou não? Isso. Ela é envasada, Porque ela é essa envasada numa garrafa branca, que não é convencional, né? Geralmente as cervejas elas são envasadas em garrafa âmbar ou verde, no caso da Heineken, né? Tá. E outras, né? Spaten e tal. A Corona, o México, ele entra num cenário mundial quando você fala em relação à exportação de cerveja. Olha só. O México, ele exporta mais do que a Heineken, para você ter uma ideia. Ele exporta mais do que a Holanda. Então, em relação a números de exportação, o México é o primeiro, né? Você tem a Corona, você tem a Tecate e agora o outro nome me fugiu. Tá. Mas em relação à exportação, o México é o primeiro. Engraçado, né? E o legal dessa nossa conversa aqui agora é que a gente pode falar um pouco, porque hoje a gente está falando muito de cervejarias artesanais e tudo mais, e aqui no Brasil há uma curiosidade, as nossas grandes cervejarias, elas começam artesanais, né? Então a cervejaria Antártica, ela começa aqui em São Paulo, tem até, o Joimar pode até falar sobre o fundador dela. É uma história muito linda, né? Porque tem a ver com a formação da Alemanha como país, né? Eram vários reinos alemães, 18 reinos alemães, que tentaram fazer lá, teve o primeiro, todo mundo fala do terceiro Reich, né? Mas teve o primeiro, que foi a tentativa de unir a Alemanha, fracassou. Aí no segundo Reich, aí assim, uma guerra absurda entre os reinos alemães, e muitos alemães saíram de lá e foram para o mundo, né? Para os Estados Unidos, para a Argentina, tal, e vieram para o Brasil. E trouxeram aquilo que eles conheciam, né? Então, de fazer cerveja em casa, né? E veio uma família chamada von Bülow, que veio para cá assim com uma estrutura boa, sabendo, negócio de cobre, não se usa muito cobre para fazer cerveja, veio com toda essa com toda essa parafernália, e aí eles começaram a Antártica. E a família até hoje é sócia da Ambev por conta disso, né? Eles eram isolados, depois foram perdendo poder, mas assim, no Brasil, esse nome von Bülow é sinônimo de, não sei se é a primeira, mas a primeira em escala, talvez a primeira cerveja. Primeira marca de cerveja. O que foi acontecendo é o seguinte, tinham várias micro cervejarias nesse princípio, até aqui na Avenida Rebouças ficou famosa sobre isso. A família Família, ela começa a adquirir essas micro cervejarias, porque eram concorrentes dela, e ela começa a se fortalecer. Eles compraram uma casa em Piracicaba, foram para lá, ficaram próximo da Exalc, existe até o Museu da Cerveja lá, vocês podem visitar, que é interessantíssimo, fala um pouco sobre essa história, e aí eles começam a idealizar o que foi a Ambev. É interessante essa história lá. E a partir daí a gente tem uma corrente da nossa economia que é super legal, que a Ambev começa a aglutinar todas as marcas, ela compra todo mundo, né? E aí há uma intervenção estatal dizendo que, olha, não pode, todas não pode, porque senão vira um monopólio, né? Então, ela impõe a Ambev para escolher determinadas marcas para continuar e outras ela tem que abrir mão. E aí outras cervejarias começam tipo a CAD, entrar. né? Tipo CAD. É o CAD das cervejarias, Tá. Então, e é interessante. E aí começam a surgir algumas marcas, né? E as fusões aqui são interessantíssimas. A gente ia ter um debate só sobre isso, né? Então, e aí volta, engraçado que volta à tona as micro cervejarias, começam a retornar. Até teve uma muito famosa que fazia parceria tinha até uma danceteria, que é a Dado Beer. Dado Beer é uma das primeiras artesanais que surgem depois de um longo período, né, sem ter essas cervejarias artesanais. Você tem a Dado Beer, você tem a Dado Beer. Foi?
Colorado. Sim. Não fui, já tomei aqui, mas ela sumiu aqui de São Paulo, Era dos né? anos 90, É, Sim. 90. logo depois do Beer você tem a Colorado, você tem Baden-Baden, Aham. um pouco mais, passando um pouco mais de tempo, você tem a Baden-Baden, que eu acho que são as 3 maiores, assim, Eisenbach. Aham. Então, mas aí é o que você falou, né? Daí vem as grandes e acaba comprando, né? Então, a Colorado, ela foi comprada pela Ambev, né? Então, aí você vê que, tipo, Hum. já chega e morde aquele Eu até sei mercado, um né? pouco de detalhes houve um acordo entre os donos da Colorado com a Ambev, que a Ambev queria só manter 6 rótulos permanentes, né? E eles falaram, não, olha, nós aceitamos os 6 rótulos, mas a gente quer ter uma certa independência, porque o que caracteriza a Colorado é ficar sempre fazendo essas experiências com Sim. produção. E é interessantíssimo esse mundo da cerveja, né? Porque não é como o vinho. O vinho tem o rótulo por região e pela uva, né? E você não pode fugir disso, porque senão você deixa de ter o rótulo. Caracteriza, né? Você tem um certificado, né? Se você sai você deixa de ter. A cerveja não. A cerveja ela absorve Você tem a liberdade, né? Você tem e aí você pode até misturar estilos. É muito interessante a parte da produção da cerveja. Então, as micro cervejarias nacionais, elas começam a ter esses contratos. Algumas continuam com a marca. E outras elas simplesmente deixam simplesmente a Ambev fala, não, olha, não vamos mais comercializar a marca de vocês e vamos seguir em frente, vamos só adquirir o pátio de vocês aqui. acaba sufocando isso. Então vamos lá, Rodrigo, tenho mais uma pergunta para você aqui, mas a gente tem que apressar porque o nosso tempo está acabando, Certo, Rodrigo. vamos lá. Passou rápido, né? Muito rápido. E sem cerveja? Tempo de meia cerveja. Olha só isso. Meia cerveja é bom. Rodrigo, as micro cervejarias, cervejaria e cervejas artesanais, né? Junto com essas empresas mastodônticas que dominam o mercado, né? Que o Brasil está aí disputando as grandes fatias por aí. Qual que é o papel dessas cervejarias artesanais? Qual a importância delas? Quando você fala economicamente sobre cerveja, você tem. Acho que você tem espaço para todo mundo no Brasil, né? Então você vai ter o consumidor da cerveja X ali, que vai lá no mercado e compra aquela cerveja. Você vai ter aquele cara que vai querer consumir aquela cerveja artesanal num valor um pouquinho mais elevado, vai querer apreciar ela de uma maneira diferente. Você vai querer o cara que quer tomar uma caixa de cerveja. Você vai querer o cara que vai pegar 3 estilos de cerveja diferentes. Você vai chegar numa festa, numa confraternização, ou nessas feiras. Eu falo assim, nossa, ó, não tem uma feira que você vai hoje, essas feiras de rua, que não tem ali um food truck, Verdade. que vai ter ali 2, 3 bicos de cerveja. Uhum. Então, a cerveja artesanal no Brasil ela é muito forte, ela tem um espaço gigantesco para crescer ainda. Você tem o Brasil aí tem números muito grandes para explorar, tanto como produção, como plantação de lúpulo, plantação de cevada, plantação de insumos, Uhum. novas fábricas que vão abrir ainda. Você tem hoje aí por volta de 1.700 micro cervejarias artesanais. E esse número dá para você dobrar ou triplicar, com certeza. Então, você tem muito espaço para crescer. Eu acho que é um nicho muito importante e de grande potencial para o Brasil. Legal. Você falou de lúpulo, eu lembro que uma época eu trabalhei muito forte com Vitória, Porto de Vitória, no Espírito Santo, e a maior importância deles não era para lúpulo, era para importação de lúpulo, os silos para armazenar lúpulo, para depois abastecer Antártica, Brahma, Skol, né? Antes das grandes fusões, sabe? O Brasil ele vem numa crescente muito grande em relação a lúpulo, né? Não se tinha muito investimento no Brasil em relação à plantação de lúpulo, e você vê que ele vem crescendo aí nos últimos 4, 5 anos, ele cresceu muito, assim, tipo, o Brasil saiu de 9, 10 toneladas, hoje, se eu não me engano, em 2023 ele tem aí mais de 80 toneladas produzidas. Mesmo produzindo 80 toneladas, o Brasil ainda tem a necessidade de importar aí mais de 1.500 toneladas. Então você vê que a gente tem terra, né, para produzir isso. Então eu acho que é um mercado, você né? pega, é um mercado gigantesco aí a se explorar, sim, com certeza. Bom, só uma retomada, eu acho que a gente não... A levedura, a gente sempre fala dos maltes, né? Fala do lúpulo, mas a gente esquece da levedura. A levedura é importantíssima nesse processo, né?
numa dessas apresentações que eu fui nas microcervejarias, eles falaram que eles tinham uma levedura importada e eles faziam a reprodução dela ali no laboratório deles para eles não precisarem mais fazer a importação, né? E acabaram meio que criando uma levedura, nacional, né? Nacional, isso. Nacionalizada. O que você tem a dizer a respeito? É a tal história do. Não adianta você ficar comprando de fora e não fazer aqui dentro, né? Sim. Mesma coisa do lúpulo, a levedura também. Ela é muito importante na produção, né? E a gente importa muito também. E se você tem a condição de colocar um dinheiro, investir um dinheiro para fazer essas pesquisas e para fazer a levedura nacional, por que não, né? Então, eu acho que entra no mesmo no mesmo rol do lúpulo, né? A gente tem condição de fazer isso aqui, né? E o que vai acabar barateando o nosso produto final, né? Então você consegue aí melhorar tudo isso. Legal. Rodrigo, então, o tempo já foi, né? Mas conta pra gente aqui, para quem quiser saber mais sobre cerveja, mercado de cerveja, história, vai pra onde? O que pode ler, o que pode assistir? Você tem um livro, o Grande Livro da Cerveja, que você pode, É um clássico, é né? um clássico, você pode adquirir aí e ler. Vai ter bastante coisa lá para conhecimento. Mas o que eu indico mesmo é você ir até os lugares, você fazer meio que um passeio cultural, né? Então, Legal. se puder, você vai visitar a cervejaria, você consegue visitar várias cervejarias, elas geralmente são abertas, elas têm os tours para você conhecer. Você tem degustação de cerveja, você vai numa feira, experimenta uma cerveja diferente, viaja até um outro país, até uma outra cidade, experimenta novos tipos de cerveja. Então, isso é É, bem legal. bacana e é uma forma de você adquirir conhecimento É. e é bem legal. Então, de novo, eu que não bebo, porque eu fui no sul de Minas e eu aprendi coisa pra caramba, porque você tá ali com o dono, com a dona do negócio, né? Exatamente, você E aí vai te encurta contando bastante. detalhes, assim, né? Da história, da Bem Isso. família, né? interessante. Micro-história, né? Microhistória. Micro-história. É isso, nosso tempo acabou. Nelson, suas últimas considerações? Não, esse tema é fascinante. Pena que a gente não bebe no final, né? Mas tá valendo. Fica a dica para as Saindo, próximas. saindo daqui a gente toma uma e E tudo muito, certo. muito obrigado aí pelo convite novamente e saúde. Muito legal ter você aqui conosco, Rodrigo. Obrigado pelo seu tempo, pelas suas, né, por trazer todo o seu conhecimento aqui com a gente. Foi muito legal, muito simpático também ser passado desse jeito. De novo, né, mesmo quem não bebe, quem não tem nada a ver com isso, assim, isso é história, né? Isso é informação, isso é simplesmente, isso é storytelling, como a gente gosta de dizer, né? Como um soft Exatamente. skill, certo? Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso programa super especial, especialíssimo sobre cerveja. Nós vamos voltar aqui muito em breve com muita história sobre empresas, com produção da USP, com conexões com o mercado. Vocês não vão perder, porque olha só, a gente já sabe que um programa como esse, feito com essa paixão toda aqui, só pode dar muito certo, né? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e até o próximo. Curtam a nossa página, deixa o like e façam sugestões para o nosso tema, sabe? Aqui é um lugar democrático e estamos aqui para atender também as suas demandas, tá bom? Até a próxima.